Muito obrigada. A gente fica muito emocionado, né? Não tem sido fácil a nossa luta, mas essas palavras dão alento pra gente, né? Dão também elementos pra gente conseguir seguir na luta, né? Tendo esperança aí de que é possível a gente superar esse momento tão difícil da nossa história, mas com certeza é só mais um período, né? E que nós, como sujeitos né, capazes de pensar e atuar sobre a realidade, com certeza vamos saber contornar isso e, obviamente, de forma organizada, coletiva, reforçando as nossas entidades que, enfim, historicamente tiveram o protagonismo, né, diante desses ataques aí aos à nossa condição humana, né, porque é um ataque às próprias condições de sobrevivência, né. Não é um ataque direita, até a questão de direita e esquerda fica um pouco apagada, né? Porque na verdade é um ataque direto à humanidade, né? Às pessoas, às vidas humanas, né? Que se colocam aí em risco, né? Diante desse contexto. Enfim, vamos aproveitar ao máximo. Queria já então abrir, né, esse debate para a gente poder aprofundar aqui os pontos que o professor trouxe. Então, fiquem à vontade, professor Luciano, e eu vou escrevendo, tá bem? Bom dia, eu sou Luciano Mendonça, da Unidade Acadêmica de História. Cumprimentar a Roberto, temos que retroceder. Um abraço fraterno. Muito boa a sua fala. E a questão que eu coloco é o seguinte: a gente está diante de um governo que faz hoje, ele não deixa para fazer amanhã, ele faz hoje o que não deixa para fazer amanhã, o que tem que ser feito. Eu acho que a gente dá um paralelo, né? Muito do que foi feito no passado contribuiu para a gente chegar onde chegou, mas a gente está diante de um governo que não está para brincadeira, né? E ele vem fazendo coisas que, por exemplo, uma reforma da Previdência, que praticamente, infelizmente, está concluído num curto espaço de tempo e numa magnitude, né? Numa letalidade tal, né? Que a gente ainda vai falar muito dela tragicamente. Então isso tem sido, né? Tem aí reforma administrativa que está vindo, reforma tributária e toda a destruição dos direitos sociais. Então é um governo que inclusive gera um pouco mais de dificuldade da nossa parte. Mas a questão que eu queria colocar, Roberto, assim, eu queria centrar na questão da educação, até porque foi o foco, embora entenda que tudo está muito interligado em função desse projeto que você também colocou aqui, essa lógica, né, neoliberal, dura, com muita repressão. Em relação à questão da educação, e particularmente do Futuris, veja bem, nós, antes do Futuris, quando foram anunciados os cortes, houve uma mobilização significativa. Eu lembro aqui do dia 15, na UFCG foi assim, acredito que no Rio também, em todo o Brasil, conforme a gente acompanhou. Foi um movimento, né, que nos deu muito ânimo. Claro que a gente continua animado, mas o fato é que de lá para cá os anúncios do governo foram se agravando. Depois dos cortes que continuaram, veio o Futuris. E eu observo, Roberto, que em vez das mobilizações se intensificarem, foi havendo um certo refluxo. Comparemos, por exemplo, dia 15 de maio, dia 30 de maio e o que ocorreu a semana passada. 2 dias, né, inclusive inédito, até então a gente tinha parado um dia, feito outras formas de mobilização. Então tivemos 2 dias cujas manifestações eram para ter sido maiores, porque os ataques se intensificaram. Então o que é que está acontecendo, Roberto? Eu gostaria que você fizesse uma avaliação sobre isso e como, dentro das sugestões gerais que você colocou, a gente retomar a luta para reverter esse quadro, porque me parece que o governo está decidido a aprovar o Futuris. Foi formada uma comissão, né? E eles pretendem aí, nos próximos dias, anunciar a versão final, tirando talvez alguns podes, que pode, inclusive, dificultar ainda mais a nossa luta, porque você sabe que existem setores que já fazem, dentro da universidade, privatizantes, conservadores, o que o Futuris aponta. Então é provável que nessa versão apareçam propostas no sentido de incorporar esses setores que inicialmente
reagiram negativamente ao Futurice, que talvez estivessem lá no dia 15 e foram saindo de cena para aguardar o que está por vir. Então, eu queria uma avaliação em como a gente retomar aí a nossa luta para derrotar o Futurice nesse contexto. Obrigado. Vamos fazer um bloco, tá bom? Professora Sônia, por favor. Mais rápido, eu estou até muito devagar aqui. Tá. Eu estou treinando. Bom dia a todos e a todas. Roberto, uma das minhas preocupações, desde que a emenda constitucional número 95 foi aprovada, eu lembro uma variação da professora Tânia Bacelar, muito preocupada com a situação em poucos anos de o que está acontecendo com a nossa população brasileira, que é o envelhecimento. E com a queda de recursos, principalmente atingindo o SUS e agora a Previdência. No Chile, nós já temos um quantitativo enorme de suicídios na população idosa. Na Europa, a gente tem para cada jovem 2 idosos. A gente está num caminho muito rápido de chegar próximo a isso em breve, pelo menos metade e metade de jovens idosos no nosso país. Só que essa é uma população que a gente não encontra dentro das escolas. Os que estão envelhecendo estão fora da educação. A gente não está conseguindo chegar nela. Quando a gente lembra dos círculos de cultura lá do Paulo Freire na década de 60, a gente lembra com a população que estava, inclusive, fora da escola, marginalizada. A gente tem na região Nordeste ainda mais de 20% da população analfabeta. Isso é um dado. Nós temos um grande quantitativo de pessoas que se evadem dessa educação que a gente tem aí ainda, que exclui, que tem evasão. Então nós temos nos próximos anos um quantitativo significativo que provavelmente está sendo angariado, conseguido botar dentro dessas correntes neopentecostais e pentecostais. Então, nós temos um grande quantitativo da população brasileira, e especificamente no Nordeste, que está fora do âmbito educacional. Então, se a gente tem um grande quantitativo dos que estão na educação, que a gente chega perto, a gente vai ter um grande quantitativo da população que está fora, e que agora nesse processo de exclusão vai estar ainda mais excluído do processo educacional. Então, minha pergunta é essa população que amanhã não tem mais SUS, que está envelhecendo, que não vai ter aposentadoria, mas que a gente não está conseguindo chegar até ela. Então, até enquanto esquerda, que caminhos a gente seguir quando a gente está buscando muito mais o caminho da educação, né? Eu fico me perguntando hoje, se o Bolsonaro deixar daqui a 3 anos eu me aposento, e daqui a uns dias eu estou chegando na terceira idade, e estou dentro desse bloco aí, mas eu sou privilegiada dessa população. E nós, enquanto esquerda, que estamos aí, que caminhos a gente também tem? Que é essa população que, como dizia Tânia Bacelar, está sendo assassinada, sem condições para se aposentar, sem SUS, numa população que está envelhecendo. E metade da nossa população daqui a pouco é isso. Então seria um questionamento mais nesse campo. Então vamos fechar com mais uma pergunta, né? Professor Márcio, por favor. E aí, as seguintes eu deixo para a próxima. Pode ser, vocês querem. Olá, bom dia a todos e todas. Primeiro, Roberto, me cumprimentar pela excelência aí da palestra, realmente uma palestra, nossa, extremamente interessante, muitos dados novos, né, com uma perspectiva extremamente inteligente de olhar para a realidade, né, e que termina, né, com os 4 desafios. Eu já anotei ali, tá entendendo? Acho que você coloca realmente uma agenda bastante interessante, mas aí a gente se pergunta, como? Essa é a grande questão, né? Como encaminhar, por exemplo, essa interpelação da sociedade pela universidade, que foi a parte assim, que eu achei assim, mais instigante para nós nesse momento. Porque, claro, o diálogo com o ensino básico, bastante importante, muito mais na área de educação, né? Preciso me apresentar, meu nome é Márcio Caniello, sou professor de antropologia aqui na universidade. Bom, a questão do senso comum, tudo isso. E um pouco interagindo com a fala de Luciano, que eu sinto a mesma coisa que o Luciano sente, né? Quer dizer, a gente teve um 15 de maio que foi um troço extraordinário. O ano passado teve a greve geral, né? Que também foi um movimento de massa, 2017. evidentemente, né? 2017, na verdade, né? E de repente a gente se vê num dilema.
Por que que a população não nos ouve? Por que que a gente tem tanta dificuldade de mobilizar a categoria? Tudo bem, a estudantada está dando a sua contribuição, isso aí é inegável. Né? Tá aí a galera da correnteza, tá aí a galera do Levante, enfim, né? O JS e vamos lá. Mas por que que a gente está com essa dificuldade? Né? Eu não quero nem perguntar o porquê, tá certo? Eu queria que você desse uma opinião sobre a possibilidade e a viabilidade e se uma greve geral nesse momento, vou perguntar muito claramente, seria um caminho interessante, tá certo? Para trilhar nessa agenda aí que você coloca. Se a gente teria condições de construir essa greve, já construímos greves aqui em condições muito mais adversas, por exemplo. Né? Então, se isso seria um caminho interessante para a universidade pensar para atingir aí esses desafios que você coloca. Obrigada. Então, as questões são questões para a gente, né? Foram dirigidas à mesa, mas obviamente é uma pergunta que nós estamos fazendo na mesa. Foi muito bem lembrado que nós conseguimos estruturar, depois de 2013, em que começa o movimento pela esquerda e termina pela direita, com a hegemonia da direita, da extrema direita, podemos dizer. 2017 foi a primeira vez que fizemos uma greve organizada pelas categorias profissionais, pelos trabalhadores, digamos, pela classe trabalhadora mais organizada. E foi uma grande greve. Uma grande greve. Corretamente pensando a Previdência. Desde então, nós não temos movimentos organizados pelos trabalhadores. Foi lembrado, né, o Luciano lembrou a reforma da Previdência. Na semana da reforma da Previdência, que está votando no Senado, foi chamado dia 2 e 3, em que os cartazes no Rio de Janeiro não mencionavam a reforma da Previdência. Não mencionavam. Será que nós perdemos a centralidade do trabalho? Perdemos a centralidade do mundo do trabalho, gente? Tem alguma coisa errada aí. As mobilizações estudantis e também de trabalhadores de educação, de uma forma geral, né, e acho que o 15 de maio é o estopim de uma indignação que vai às ruas, não está se mostrando sustentável do seu ponto de vista organizativo. Quando a gente analisa situação de sindicatos, situação de reitorias, situação de DCEs, estamos nos encalfinhando. Quando tem uma sinalização de que pode haver um ascenso da luta social, volta uma perspectiva de um certo hegemonismo que é completamente irresponsável, ao meu juízo. Porque ninguém tem confiança de fazer coalizões. Eu acho que quando nós abandonamos categorias de análise, isso tem consequências. Se nós trabalharmos com a perspectiva de luta de classes, talvez nós pudéssemos recalibrar a natureza das disputas internas. Sem organização não tem movimento sustentável. E se tiver, volta 2013. Volta 2013. Ou movimentos que são organizados por think tanks da direita, organizações do capital, como nós temos visto em vários países. Temos que ter organização. Eu acho que o ponto central hoje, para mim, é termos organização. Porque, e organização, veja, eu não estou falando de criar nenhum aparato, não.
organização, estou me referindo à existência de espaços de encontro e convergência de lutas. Quando Marx analisava a Associação Internacional dos Trabalhadores, naquele contexto de constituição da AIT, ele faz reflexões que, a meu ver, são magistrais. Ele mostra que os aparatos não são o a priori. Os aparatos não são a priori. O aparato é consequência do levante e da força dos trabalhadores, das trabalhadoras na luta de classes. Nós temos um processo de involução. Involução. Nós temos uma fragmentação enorme de lutas, sem ter um mínimo de capacidade de coesão e de espaços de encontro. É certo que a experiência, por exemplo, do Fórum Social Mundial se descaracteriza quando se retira a questão da estratégia política. Eu não concordo com essa visão de que deve ser um espaço de convergência, só de convergências. Estamos ali juntos, não, temos que sair de coisas organizadas, gente. Temos acordo de que a emenda 95 é o maior obstáculo hoje à existência de coisas públicas no Brasil. Eu acho difícil que a gente não tenha convergência em torno disso. Muito difícil. Isso aqui unifica trabalhadores da Seguridade Social, da educação, da ciência e tecnologia, de todas as áreas. Então nós temos um problema grave, a meu ver, grave, que é o problema justamente de organização. Quando temos 15 de maio, nós vamos ter um acirramento das competições posteriormente. A tentativa de descolar o movimento de estudante dos sindicatos, o que é um erro grave, que nós só vamos ter envergadura de lutas quando tivermos isso que Florestan Fernandes chamou na época, né, pós-constituinte, de um novo ponto de partida. Ou seja, não se defende educação só com a educação. Tem coalizões. Eu entendo que nós estamos num momento em que o tema da organização e da possibilidade de espaços de convergência é o tema central. Os sindicatos, as organizações que estão melhor organizadas devem ter um papel protagônico nisso. Na possibilidade de criação desses espaços de convergência. Isso não é fácil, porque existem expectativas que são legítimas, mas que devem ser recalibradas. Um obstáculo enorme, eleição de 2022. Muitos coletivos, forças, agrupamentos, né, e eu me refiro especialmente ao PT, jogam todas as fichas, não todas as forças, mas jogam todas as fichas na eleição de 2022, o que é um equívoco enorme. Não precisamos fazer grandes elucubrações. Não vai haver mudança no senso comum com o processo eleitoral. Não vai. Como é que nós formamos a consciência? Temos que voltar a discutir isso. Nós precisamos de experiências que tragam vitórias e tenham objetividade na luta. Ninguém está disposto a fazer luta abstrata, etérea. Ninguém vai fazer luta contra o capitalismo. Não existe isso, gente. Tem que ter luta objetiva, tem que ter vitórias, tem que ter conquista, porque ninguém segura uma luta e uma organização, o sacrifício que é fazer lutas e organizações, sem ter coisas objetivas. Então, na minha perspectiva, eu entendo que hoje nós temos que ter pautas que possibilitem uma experiência econômico-corporativa, que é o primeiro grande passo para que as pessoas se percebam como trabalhadores. Porque é da consciência econômica corporativa que nós podemos fazer graus mais elevados e talvez chegar a uma greve geral. Uma greve geral sem enraizamento vai ser uma greve geral hoje frágil.
Nós temos que ter um maior enraizamento. As greves gerais são muito importantes do ponto de vista pedagógico, porque a greve geral é o momento em que o trabalhador pode transcender a sua condição de professor, de metalúrgico, de bancário, de portuário, de trabalhador do campo, e pode se perceber como trabalhador de uma forma mais genérica, mais elevada. Ou seja, eu sei que eu não vou modificar a situação apenas tentando melhorar a educação. Nós precisamos enfrentar algo maior, como por exemplo a emenda 95 por meio de greve geral, não tem dúvida disso. Nós precisamos de um processo pedagógico que gere esta possibilidade de consciência de nós nos sentirmos trabalhadores genéricos. Porque isso é a antessala de uma consciência que pode chegar a ser uma consciência de classe. E aqui não é um evolucionismo ou um mecanicismo. Tem um autor que eu gosto muito, chamado Thompson, que é um historiador, em que ele analisa como se dá o fazimento da classe. Nós temos que fazer este movimento de fazimento da classe. E ele diz, o fazimento da classe é por meio da experiência. E nós precisamos de experiências factíveis. Sem experiências factíveis, estudantes podem se mobilizar em torno de questões que são muito importantes. Mudamos o perfil das universidades, dos institutos. Precisamos assegurar políticas com escala para assistência estudantil. É importante que os estudantes compreendam que a luta traz resultados, a luta muda a vida. Nós precisamos, como professores, também ter várias agendas que são imprescindíveis. Manter o regime jurídico único é um valor que, quando tivermos contratos pela CLT, por OS, se isso acontecer, não tem mais antes. Não tem mais antes. Porque vai ser outra lógica de relação laboral. E outra forma de consciência, outra forma de fazer. Então, eu não estou querendo dar receitas aqui, ó, estou dando pequenos exemplos de que tem muitas questões que nós precisamos nos apropriar como lutas que têm um teor de mais econômico, corporativo, mas que tem que produzir resultados. Nós precisamos ter pautas objetivas. Contra o que estávamos levantando no dia 2 e 3? O que movia o sentimento e a paixão das pessoas? Não está claro, gente. Não está nítido. Isso é fruto de hegemonismos, de tentativa de fazer movimentos que vão, de alguma forma, tentando sobressair coletivos, forças políticas, enfim, e faz de maneira assodada, é ruim. Tem algo muito grave numa chamada de luta nacional, no dia que estamos votando a reforma da Previdência, e não falar da Previdência não é um aspecto secundário. Eu conversei isso com os nossos companheiros no Rio de Janeiro. Eu falei, gente, o que se passa? E nas lutas econômico-corporativas, vamos olhar para a classe, vamos olhar para o mútuo trabalho. Não vamos abandonar isso. Porque se a gente abandona isso, nós perdemos a capacidade de operar no plano da estratégia política. Estamos patinando ali as pequenas coisas. Então, acho que eu sintetizaria, primeiro, a grande preocupação com a organização do espaço de convergências. Segundo, temos que desacoplar do calendário das eleições. As eleições serão um momento muito importante, mas temos que ter um horizonte outro de coalizão. Até para que a eleição tenha algum sentido. Talvez ela possa ter algum sentido. Se nós tivermos acúmulo de força, beleza. Mas tem um a priori aqui. Temos que ter acúmulo de força. Né? E, sobretudo, temos que pensar
pensar em questões que as pautas toquem as pessoas. As pautas não podem ser etéreas, pauta não pode ser abstrata, pauta tem que mover a paixão. As pessoas têm que falar, eu me vejo neste movimento, eu me enxergo neste movimento. Enquanto isso não acontecer, não tem movimento de massa. E aí o elemento pedagógico é a questão fundamental, né? A questão da mudança do perfil demográfico, né, do envelhecimento da população, eu acho que é uma das questões mais dramáticas e estruturais que nós estamos vivendo no Brasil. Nós temos na UFRJ um complexo hospitalar, são 6 hospitais, e não temos nenhuma unidade, não temos ainda nenhuma unidade que cuide das doenças neurodegenerativas, dos problemas da saúde, característicos, né, da mudança do perfil demográfico. Nós tentamos muito criar uma unidade que fizesse esse tipo de atendimento, enfim, com causa para o país, isso não foi possível, mas é muito importante que a gente perceba essa mudança demográfica e que isso entre na nossa agenda como agenda de esquerda. Porque se nós não colocarmos isso como uma agenda da esquerda, ninguém vai colocar. A reforma da Previdência era para tocar essas pessoas. Por que não toca? É incrível isso. Por que não... É abstrato, ninguém está completamente fora disso. Né? Então, o desmonte do sistema previdenciário, a meu ver, expressa com muita nitidez que nós não conseguimos mais pensar na nossa condição como trabalhadores. Perdemos essa característica. Nós nos pensamos de várias maneiras, mas não como trabalhadores. E a Previdência é o elemento mais sensível da nossa condição de trabalhadores, porque nós somos força de trabalho que em algum momento não será mais força de trabalho ativa. E o que faz? Extermina? Né? Então, eu concordo com essa preocupação. E veja, quando eu falo que nós temos que investir muito na formação, no senso comum, eu entendo que nós estamos falando também de formas extraescolares. Nós precisamos de mais universidades populares. Boas universidades populares nas favelas, nas áreas pobres, enfim, são coisas muito importantes. E que são potenciais que nós temos que desenvolver com organização, porque nenhuma força vai manter a universidade popular, mas todas as forças coletivas juntas, hoje, de maior envergadura, a gente manteria. Nós chegaríamos a um conjunto muito maior de pessoas, enfim, nos combates, nas lutas, enfim, porque estamos trabalhando temporalidades que estão andando, são concomitantes, né? Nós temos temporalidade de curtíssimo prazo, porque eles passam o rodo, né? Patrolam todos os dias, mas temos que tentar sair dessa temporalidade, mais apertar para uma temporalidade mais estratégica para nos reorganizar e fazermos um combate mais robusto, enfim, a essas políticas que estão destruindo a vida e também, enfim, as condições de bem viver para a população. Bom, vou passar então para as próximas inscrições. Estão inscritos Christian, a Mauri e Fernanda. Agora, mais 2 professores. Então, a gente vai fazer mais um bloco, né? Pode vir, Christian. Olá, boa tarde a todas as pessoas aqui. Então, para quem não me conhece, meu nome é Christian, eu sou estudante de filosofia, né? E aí eu queria saudar o Roberto Lé pela brilhante exposição, né, essa análise que foi feita. E aí, antes disso, eu queria começar com uma menção internacional, né? Não sei se todo mundo está sabendo, mas o povo do Equador, né, a juventude e o povo do Equador se levanta contra as medidas neoliberais do governo Moreno. Hoje é o 6º dia de protestos intensos no Equador contra o governo, né, contra o aumento da gasolina, contra o arrocho
salarial contra as medidas truculentas do governo reacionário, né? Então, fica aqui a minha saudação, principalmente a JRE, que é a União da Juventude, a Juventude Revolucionária do Equador, né? Que tem mostrado um brilhante exemplo de luta dos povos, de resistência. E aí hoje é o 6º dia, mas amanhã culmina no 7º dia com a grande greve geral do povo do Equador para derrotar as reformas de Moreno e derrotar esse governo, né? Então é importante a saudação aos nossos irmãos internacionais aqui, o povo latino-americano. Então fica aqui essa menção para que todo mundo saiba que existe povo em luta, que existe povo resistindo às políticas truculentas. E aí isso vem muito... Porque eu estou falando isso porque eu acho também que se relaciona com a nossa análise aqui, né? Essa análise que o professor traz sobre como a reforma, os ataques à educação, os ataques às universidades, elas não é um ataque isolado, ela não é uma coisa isolada, mas que ela está relacionada com um projeto muito maior, que é um projeto de sociedade, uma política neoliberal que está se impondo e que está tentando fazer reformas muito profundas no Estado, né? Então aí esse elemento de trazer uma pauta que unifica as categorias, né, as classes, é importante, né? E aí isso é importante saber porque a gente teve aí vários exemplos de manifestações, né, dos estudantes aí nos últimos meses. Excelentes manifestações, né, onde a juventude, os estudantes deram respostas muito incisivas sobre qual o projeto que nós queremos para a universidade. Mas aí é isso que vem também a falando do professor, né, de como existe um esquecimento das pautas econômicas dentro dessas manifestações, né? Da reforma da Previdência que foi esquecida aí, da luta contra a PEC 95, que é uma das principais PECs que a gente precisa combater, né, como você traz, da centralidade. Então, esses elementos são importantes para deixar claro que, apesar de nós estudantes sermos um elemento importante na sociedade, na luta, nós não somos o núcleo, né, dessa luta, nós não somos o núcleo da resistência. Que o núcleo da resistência é a classe trabalhadora, a classe nas suas amplas categorias, né? Então, é isso que a gente tem que estar em mente. E aí o professor traz, claro, também, né, as várias reformas na sociedade que nós temos vivido aí no Brasil. E aí, falando mais sobre o futuro, acho que a gente já avançou muito, né, já debateu bastante o futuro, sim, mas eu acho que o professor traz alguns elementos, novos elementos para essa discussão. Mas aí eu queria falar sobre o elemento que você fala sobre o secundarista, né, que é uma importante população que precisa dialogar, que a gente precisa mobilizar para estar nas fileiras das ruas junto com os trabalhadores, né? E aí eu queria que o senhor pudesse falar um pouco sobre a lógica das escolas militares, né? Que todo mundo deve saber, a gente teve aí, né, a solicitação das escolas militares do Brasil todo, o Nordeste. Dos 8 estados, apenas 8 não aderiram, um aderiu, né, que é o estado do Ceará, apenas um aderiu, que é o estado do Ceará. Então eu queria que o senhor pudesse falar um pouco mais sobre essa estratégia das escolas militares e o que existe por trás disso. Obrigada. Maurício. Seguida, Fernanda. E aí acho que bom, já deixo os outros dois colegas fazerem também, Lemuel e Sinelli, né? Pra gente fechar Bom dia a todos e todas. Sou a Maurício, da Academia Perifísica. É um prazer em reencontrar o Roberto. Espero nos reencontrar o mais cedo possível no antes. Roberto, é o seguinte, eu acho que o debate ele deve ter dois lados. Primeiro, eu achei legal essa ideia de dialogar com o senso comum, mas pensando um pouco com a razão, para que a gente possa estar nesse diálogo, principalmente porque a gente tem que fazer esse diálogo meio duplo. Com a nossa categoria, aí eu estou falando na categoria dos professores, e com a sociedade. Porque tem a compreender os futuros, e aí eu vou tentar fazer a fala tanto na questão dos futuros, como na questão do que a gente pode fazer para outros. E a gente já tem batido muito nisso aqui, principalmente nesse ponto que você levantou. Eu acho que não dá para pensar em eleição nesse momento de construção dos processos e dessa capilaridade para que a gente possa se unir no enfrentamento. Isso, inclusive, dá pano para manga em todos os reflexos que a gente vai ter para o próximo ano. Agora, em relação à ciência e tecnologia, eu também acho que a gente precisa pensar o futuro com a forma como é que se desenvolve a ciência, porque a própria ciência, desde o início do capitalismo, ela não vem muito bem a serviço dos trabalhadores, né? Qualquer pesquisa e desenvolvimento, e a minha noção sobre pesquisa e desenvolvimento e inovação, ela tem muito uma característica de maquiagem de produto para vender.
Então eu acho que a gente não precisa também passar para a juventude que a gente precisa fazer pesquisa e desenvolvimento como se isso fosse um elemento importante para a universidade. Eu acho que precisa ter pesquisa e desenvolvimento em determinados setores da sociedade, por exemplo, na saúde, no desenvolvimento dos medicamentos, mas temos que pensar essa pesquisa e desenvolvimento com relação ao que ela, quando se desenvolve e o que ela vai afetar no setor social. Eu acho que esse é o elemento, porque ela nunca serviu ao capital, aos trabalhadores. A pesquisa e desenvolvimento, inclusive, é um dos elementos-chave da briga econômica dos Estados Unidos e China, é a questão da automatização, do 5G. Esses são elementos importantes porque eles sabem que vão controlar a mão de obra através da automação e não vai ter emprego para todo mundo. Esse é um elemento chave que a gente precisa estar. Quem está fazendo pesquisa e desenvolvimento está compreendendo isso. E o Futuros, a gente aqui já debateu também, e o Futuros joga para o lixo as ciências humanas, né? Ele não fala nada sobre isso. Então eu acho que esse é um elemento importante. Numa conjuntura no qual a gente ainda está vivendo a crise estrutural do capitalismo, mas que deve se aprofundar pelos indicativos econômicos que se coloca, né? Você tem hoje 15 trilhões de dólares aplicados no setor financeiro com juros negativos. Juros negativos significa isso. O setor financeiro do capital internacional está aplicando dinheiro, botando 100 e tirando 90, para se proteger. Ele prefere do que investir. Isso é um elemento importante. Como também a inversão dos investimentos a longo prazo e curto prazo. Isso é um indicativo, todos os economistas, sejam eles de direita ou de esquerda, que reconhecem que em 2020 a crise econômica vai se aprofundar. E se aprofundando, os ataques do governo Bolsonaro vão aumentar. Isso é essencial para se compreender esse papel da crise. Agora, a outra coisa é o crescimento, e aí é a nossa falha que a gente não consegue, aí é histórico, né? Porque eu estou muito preocupado com, inclusive, eu acho que eu queria que você falasse sobre isso, ele levantou um pouco das escolas militares, mas eu não estou preocupado com as escolas militares, estou preocupado com a participação dos militares. Aliás, eles nunca deixaram de estar, né? Na própria Constituição, eles botaram 28 artigos de goela abaixo. Chegaram e disseram, como a gente não fez transição da ditadura, como foi feito em alguns outros países, eles se submetem a isso, a ter na Constituição não o papel de proteger o território brasileiro, mas dizer que pode ser chamado a qualquer momento na interpretação do que ele entende que seja crise. Eu acho que esse é um elemento importante, porque aprofundou-se demais com o governo Bolsonaro, e não é Bolsonaro, são outros militares que estão colocados. Eu gostaria de ouvir sobre isso. E também a questão das igrejas neopentecostais, que toma de impulso uma grande parte, inclusive da juventude. Esse dado que você botou dos 3% que não votam Bolsonaro me deixou animado. Eu conhecia dos 12% do heavy metal do Bolsonaro. Então é um elemento importante para que a gente possa fazer análise. Agora, o outro elemento é a fragmentação da esquerda. Isso aí, como é que a gente vai resolver? Se as pessoas querem ter esse enfrentamento, a gente vai ter que sentar para conversar e fazer. E esse é o esforço, né? E aí eu digo que o Andes tem tentado fazer o máximo, atuando inclusive como protagonista, mas quando os setores da esquerda o acusam ao contrário, entendeu? No sentido de que a gente possa fazer esse processo de construção. Então, ouvindo esses elementos, o que é que eu penso? Alguns setores estão dizendo que, com a proposta do Futuros, o que a gente tem é uma mudança de modelo da universidade, que vem lá de Florestan e agora vai vir uma baseada nas organizações sociais. Eu não sou da área da educação. Eu acho, queria ver o que você acha disso, é que eu acho que a proposta do Futuros não é um novo modelo de universidade. Ele vem para destruir grande parte da universidade e pouquíssimos vão sobreviver. Pouquíssimos vão sobreviver. Então esse é o papel. Vai sobreviver uma UFRJ, porque já está quase toda privatizada, né? Você acaba de falar que tem um centro da Petrobras, a gente conhece como é lá, não sei quando, se você era reitor, tem acesso lá, não fácil para entrar, porque aqui na Rural tem um prédio da Monsanto que o reitor para entrar tem que estar com um caixazinho lá para entrar no prédio. Então, esses elementos de privatização que já estão postos, eles vão sobreviver. Mas uma universidade tipo a nossa, que está na periferia, provavelmente vai sobreviver alguns cursos e alguns departamentos que já estão também quase que semi-privatizados. Eu acho que esse é um elemento para que a gente possa fazer esse debate para dizer se defende futuros ou defende a própria existência da universidade. Obrigada. Vou roubar uma água aqui. Sim. Fernanda. Bom dia. Meu nome é Fernanda, eu sou estudante de letras e assistente social do INSS. E é a partir dessa minha última identidade que me toca muito, tanto a fala da mesa quanto das pessoas que já se posicionaram, né? Enquanto trabalhadora, enquanto mulher, enquanto assistente social, a gente sofre por todos esses aspectos que a gente vem conversando aqui.
Contra a reforma da Previdência, por exemplo, ela perpassa toda e qualquer geração. Certo? Só que nós, servidores, e aí eu estou falando por mim, por estar neste local, não tem atingido, ao que parece. As pessoas os nossos servidores, ou estão adoecendo, ou se aposentando, os que podem se aposentar. Detalhe, até casa com uma fala da professora que estava aqui. Nós temos agência, nós temos agência no INSS que dos trabalhadores, 100% já recebendo abono de permanência. Isso não é uma situação, uma, duas, só aqui na Paraíba temos pelo menos uns 3. Então hoje, se os servidores quiserem se aposentar, e muitos estão pensando, porque estão com medo do que está por vir, se aposenta e a agência fecha. Para além disso, o que eu queria enfatizar, eu sempre fico martelando, porque é processo de adoecimento dos trabalhadores e trabalhadoras do Instituto, é o seguinte: estamos vivenciando uma discussão há tempos em relação à reforma da Previdência, que agora está vindo a punho, mas que o que a sociedade não conversa, não vê, não sabe, a não ser as pessoas que vão lá acessar os nossos serviços e já estão sofrendo, é que a gente já está passando por um processo de implosão da estrutura há tempos. No governo Temer, a gente já passou por umas questões administrativas que mudaram radicalmente os nossos processos de trabalho. E os nossos processos de trabalho implicam diretamente na qualidade do que a gente consegue ou não fazer, diante de todas as limitações da política que já são impostas. Né? E agora, no governo atual, ou desgoverno, isso tem vindo com muito mais força. Né? Uma coisa, olha, eu sou assistente social do INSS há 10 anos, isso eu falo, já chorei, já quase adoeci, estou na terapia. Mas olha, eu sou há 10 anos, certo? Ano passado, só por mim. Quantas pessoas passaram por mim que não tiveram acesso ao benefício? Porque antes da conclusão da análise, as pessoas morreram. Crianças, jovens, adultos e idosos. Eu posso contar cada um aqui. Né? Então isso é sintomático. Né? Se há 10 anos eu sou uma menininha na instituição, tem gente que está há 30 anos, 30 e tantos. Mas se há 10 anos eu estou no Instituto e só no ano passado isso começa a acontecer, diz algo, né? Então, o que a gente, apesar de vivenciar isso, o que eu percebo é que os meus colegas de trabalho, assistentes sociais é um pouco diferente, porque a gente já faz uma outra, né? Outros embates. Mas os nossos colegas de trabalho, vou dar um exemplo claro, 15 de maio. Na agência que eu trabalho, só eu e a outra assistente social foi para a rua, com desconto agora, tá? No salário por causa disso. Os outros colegas não foram, ficaram fazendo o quê? Preocupados em cumprir metas, porque agora é tudo produtividade. Entende? Então, assim, para além da questão da reforma estar acontecendo e ter impacto pesadíssimo para a nossa geração e para as que virão, nós, enquanto estrutura, como fazemos essa política, já estamos desestruturados. Não tem recurso, não tem gestão, não tem isso, não tem aquilo. E quando se refaz sobre outras. O discurso é revolução tecnológica, entre outros. Então tem um deslocamento de conceitos que alguns servidores compram, mas que estão comprometendo severamente o acesso das pessoas aos benefícios, mesmo antes da reforma estar concluída. Tá? Então é isso, é a minha angústia enquanto trabalhadora de como os meus colegas não conseguem enfrentar esse processo e nem sair do trabalho e ir para a rua. Professora Joel, em seguida, Sinelli, e a gente encerra, tudo bem? Em primeiro lugar, eu queria dizer que eu acompanhei com atenção a sua fala e queria colocar 2 pontos básicos. O primeiro deles é o seguinte, que eu acho que a gente tem que aproveitar esse momento, que é um momento crítico, um momento que é muito estranho para nós, para tentar fazer uma coisa que é muito dolorosa, que é olhar para a gente mesmo, olhar com coragem, para tentar derrubar o máximo possível de um conjunto de discursos que nós próprios criamos em relação a nós mesmos. Por exemplo, essa ideia de que nós, tu falaste, é preciso que a gente entre em contato, faça o debate com o pessoal da educação básica. Nós nunca fizemos isso, nós nunca nos interessamos por isso. Nós nunca fizemos isso e não interessa a nós. Nas greves, em algumas greves que a gente fez, paralisações passadas, a universidade se colocou de modo, foi uma coisa vergonhosa, super estranha, a gente com os projetos de pesquisa de extensão na praça. Minha gente, pelo amor de Deus, quem se interessa por aquilo? Quem se interessa por aquilo?
Então, uma das coisas, o segundo ponto que eu queria dizer é o seguinte: é preciso pensar que nós já fizemos o futuro há muito tempo, o futuro isso é há muito tempo. Nós já fizemos isso. Nós já fizemos isso. Como é que chama o menino? A Mauri já falou. A UFRJ, não sei o que, já tentando não sei quanto por cento já privatizada. Nós já fizemos isso. Reconheçamos-nos nesse monstrinho que a gente criou. Reconheçamos-nos. É muito forte isso. Sob o mantra que a gente repetiu aqui nesse mesmo lugar, por uma universidade pública, gratuita, de qualidade, não sei o que, um mantra que tinha aí. O que é que a gente fazia com isso? A gente recebia a elite na nossa universidade. Se é a elite que vai ficar por causa do futuro, a gente produziu isso durante muito tempo. E pensando que estávamos fazendo uma revolução na universidade. Então, reconheçamos-nos no Futuracy, porque nós já o fizemos. Brotou de nossas entranhas. É hora de olhar para nós mesmos, mais ou menos seguindo aquela frase, tudo que é sólido se desmancha no ar. E agora os homens têm que se olhar sem nenhuma concessão que possa ser feita a uma alusão à religião, à providência, à revolução. Olhemos com coragem para nós mesmos. Professor Sineden. Bom dia. Em primeiro lugar, parabéns ao professor Roberto. Gostei que ele veio, na verdade, colocar uma questão que é importante, aquela velha questão de o que fazer. Veio lembrar dessa grande questão. E nesse sentido, e também deu caminho. O caminho do ponto de vista político. Né? Qual é o caminho? Do ponto de vista político é a coalizão. Isso este é o caminho. Mas, por outro lado, é importante também, ao longo do tempo, perceber que, sobretudo no movimento docente, os diagnósticos não têm sido bons. Inclusive, o diagnóstico, não é o diagnóstico fundamental, e já há alguns anos. Inclusive agora, dá outro exemplo. A gente fica admirando o que vai ser o futuro. Pelo amor de Deus. Basta entender realmente, já devia ter sido entendido para ter uma resistência concreta, o que é o neoliberalismo, ou outra forma, o ultraliberalismo. Na sua essência, é simplesmente, do ponto de vista ideológico, é utilizar o Estado só para o capital. Isso é ideologia, mas se manifesta. Então é preciso entender isso, para ter uma resistência do ponto de vista concreto. E por outro lado, é por isso que é necessário, no movimento atual, entender que é preciso realmente novas lutas, novas formas de luta. É preciso inventar novas formas de luta, ser criativo. Por exemplo, o meu colega, meu amigo, estava falando aqui, vamos uma greve geral. Greve geral seria muito bom, mas eu preciso entender o que é uma greve geral. Eu preciso entender o que é a classe trabalhadora na atualidade. As pessoas ainda ficam achando que a classe trabalhadora está no chão de fábrica. A classe trabalhadora mudou muito a sua composição, a sua estrutura e seu espaço. Eu preciso entender esse espaço para poder realmente dialogar com a classe trabalhadora e desenvolver estratégias com a classe trabalhadora, de luta, conjunta. Como é que se diz? Por isso que na prática eu vou dizer que realmente é necessário entender a realidade, ler bem a realidade, e a universidade precisa ler bem a realidade, né? Para se desenvolver um programa de luta. Um programa de luta que não é conjuntural, nem agora. Não vai resolver agora.
Mas precisa ter um ponto de partida mesmo mais claro agora. Precisa de um programa de luta a longo prazo, ter clareza disso e desenvolver estratégias a longo prazo. A universidade deveria fazer isso, né? E a universidade deveria começar com uma estratégia mínima. É que dentro do interior da universidade, nós temos 3 segmentos, a gente nunca fala dele. Nós temos os trabalhadores que são os professores, nós temos os técnicos, os trabalhadores, e nós temos os alunos. Né? Deveriam trabalhar em conjunto, fazer forma de trabalhar em conjunto. E ninguém pensa nisso, o pessoal só nos trabalhadores. Então tem várias formas, que eu não vou me alongar, a palestra foi brilhante. Eu acho que o momento é esse, de pensar a longo prazo uma visão crítica e realista, né, do ponto de vista de luta concreta dos trabalhadores no interior da universidade. Então viria um programa a longo prazo, inclusive programas alternativos, por exemplo, uma programação trimestral, ou bimestral, sei lá, mas para discutir conjuntamente questões da universidade enquanto da ciência, da cultura, da democracia, da economia, da liberdade. É uma série de temáticas conjuntas, temáticas, mas não desorganizadas, mas organizadas, e lúdica também, com muita arte, com música, com teatro, com cinema, com várias coisas. Usar isso como meio de conscientização e luta e mostrar o que a universidade tem feito pela sociedade brasileira. É nessa linha. Inclusive, eu colocaria do ponto trimestral, que lógico, você é sempre contra, eu colocaria até para enfrentar essa direita, a extrema-direita que está aí, enfrentar alguns programas, não só esse, não só essa estratégia de luta linear, tem a mesma coisa, tem uma buscar alternativa. Inclusive no domingo, eles não falam, os bandidos, essa classe ultradireita não vai para o domingo, não podíamos para o domingo, os professores, os alunos, o funcionário, a universidade e a sociedade, né, para mostrar o que ela vem, para cantar, para mostrar poemas, para mostrar a ciência, para mostrar várias coisas que a universidade faz, né? É isso, é buscar formas alternativas, e é preciso a gente começar a ler bem a realidade, e do ponto de vista crítico, e reconhecer os erros também que não se reconhecem. Obrigado. Vou passar então para o professor Roberto para ele responder e também fazer as suas considerações finais, tá bem? São muitas questões também instigantes e, insisto, são questões para nós mesmos, né? Para todos nós pensarmos, enfim. E quando nós estamos fazendo boas questões, significa que nós já estamos amadurecendo a possibilidade de encontrar alternativas, que é bom. Foi lembrado, né, pelo Christian a importância do que está acontecendo no Equador. Faço minhas suas palavras. É muito importante o que se passa hoje no Equador, particularmente porque estamos trabalhando uma contradição enorme no que diz respeito ao modelo econômico. O modelo extrativista, que é o que está sendo implementado no Brasil, de recursos naturais, traz novos personagens para a luta, né? No caso, o Equador, a CONAI, a Coordenação Nacional dos Povos Indígenas, tem um protagonismo muitíssimo importante que deve ser acompanhado por todos nós. Veja, em relação hoje a nossa reflexão sobre pautas, né, enfim, como que a gente pode articular as nossas pautas, as questões que, digamos, estariam subjacentes à construção de unidade, né, a exemplo, a meu juízo, da Emenda 95, que é um elemento que pode ser como uma das nervuras centrais das lutas que nós temos que travar nos próximos tempos e que dizem respeito à vida real das pessoas, né, a gente pode fazer mediações concretas com as condições de vida das pessoas. Enfim, nós não vamos, obviamente, definir isso num colóquio acadêmico, né? Quer dizer, isso são metodologias que envolvem, insisto,
a possibilidade de termos espaços de encontro. O mérito do Fórum Social Mundial foi ter promovido a possibilidade de encontros. A dificuldade foi ter renunciado à perspectiva de estratégia de luta unificada. O que geraria, né, e gerou uma contradição naquele momento, se os fóruns teriam uma conotação mais de classe ou se seria um arco muito mais de identidades, de expectativas, de bandeiras legítimas, democráticas, polissêmicas, enfim. Eu entendo que nós estamos num momento de adensamento das condições do mundo do trabalho. Eu gostaria de enfatizar muito essa perspectiva, porque se nós não nos nuclearmos em torno de problemáticas do mundo do trabalho, da previdência, da educação pública, quando uma criança, um jovem entra no mercado de trabalho e quando ele sai, aí diz respeito à previdência, a questão da existência de escola pública e dos temas correlatos, das reformas trabalhistas, enfim, eu acho que nós vamos ficar, né, numa condição de fragilidade. Mas temos que ter sensibilidade para fazer justamente essas mediações de expectativas que estão surgindo muito forte na sociedade, que tem a ver com a questão de classe, mas que tem particularidades. Quem é assassinado no Rio de Janeiro são negros. Então não dá para dizer que, bom, é a classe trabalhadora que está sendo exterminada. É verdade, a classe trabalhadora está sendo exterminada, mas a classe tem cor. Se a gente não consegue juntar isso, a meu ver, nós vamos seguir com o modelo eurocêntrico de leitura do real, o que é ruim para a gente. As escolas militares, na realidade, são um artefato ideológico do governo. Ontem nós comentamos isso no COBESC. Veja, o governo não está querendo implementar escolas militares como as escolas militares que existem. Carreira dos professores, progressão funcional, um regime de dedicação exclusiva. Não é isso. Eles querem cantar o hino nacional e botar ordem com a ilusão de que o que estaria criando dificuldades para a escola, a baixa qualidade, a suposta baixa qualidade de educação, é porque as crianças não cantam o hino de manhã e não fazem ordem unida. Obviamente não é isso. Nem rezam, né? Oi? Nem rezam. Nem rezam, né? Então, obviamente não é isso, né? Então é uma medida de natureza ideológica dentro de uma questão que a Mauri traz, que é o problema de como estão os militares nessa situação. De início, várias frações burguesas diziam: tudo bem, Bolsonaro é um risco, todas as características pela história dele, né? Enfim, os Ustra da vida, enfim. Mas ele terá um poder moderador que vai ser o poder dos militares. Porque os militares vêm de uma formação positivista, têm referência na ciência, na tecnologia, e, portanto, isso vai servir de um contraponto e vai frear, né, digamos, as pulsões mais exóticas do presidente da República. E, na realidade, o que nós estamos vendo é a materialização de algo que nós sabíamos, mas talvez não tivéssemos a dimensão. Os militares são muito heterogêneos. Uma coisa, digamos, é a relação com a Marinha e com a Aeronáutica. São diferentes das expectativas, enfim. Embora todos compartilhem visões ideológicas, né, e profundamente anticomunistas, etc., tem muitas diferenças. O que é perceptível no governo Bolsonaro? Todos os militares, digamos, tecnocratas, estão sendo varridos do governo. Todos. O último que caiu foi o presidente do INCRA. O que eu quero chamar a atenção? Nós temos esse movimento que está presente no governo, o olavismo, de destruir o iluminismo, de destruir as heranças da Revolução Francesa. E isso significa também uma colisão com a visão de mundo desses militares tecnocratas. Porque
Os militares tecnocratas, eles se referenciam numa certa perspectiva, vou grifar essa certa perspectiva científica e tecnológica. E na realidade, quem está sobrando no governo está hipertrofiando o seu poder. É o grupo de militares ideologicamente de extrema direita, que no caso do governo Bolsonaro são os herdeiros da linha Silvio Frota. Silvio Frota foi um general que tentou impedir a abertura política no governo Geisel, inclusive segundo, né, as referências da época, com uma tentativa de um golpe contra o governo Ernesto Geisel, para bloquear a abertura. Tínhamos muitos jovens oficiais junto com o Silvio Frota. Esses jovens militares hoje são generais, que estão mais próximos do grupo da segurança do governo Bolsonaro. E é o grupo que tem mais poder hoje. Então, concretamente, os militares, digamos, tecnocratas, estão sendo retirados do governo. Estão sendo substituídos. Santos Cruz, vários outros estão sendo paulatinamente retirados. E isto deve nos preocupar. Deve nos preocupar. Tá? A meu ver, é uma questão muito grave. Eu concordo que o Futurice é uma realidade em alguma dimensão na universidade. Mas eu não acho que estamos vivendo o Futurice nas universidades. Porque o Futurice é muito mais estrutural e grave. O que muda, a meu ver, essencialmente com o Futurice? Se nós afastarmos a formulação ideológica de que o Futurice tem a ver com a pesquisa e desenvolvimento, que não tem, eu tentei demonstrar isso, podia demonstrar aqui muitos dados, enfim, que eu tenho aqui sobre a questão de ciência e tecnologia. Se nós afastarmos isso, o Futurice é a subordinação da universidade às OS. E a universidade vai fazer contrato de gestão com a OS. E isso muda a escala. Muda a escala. Veja, nós precisamos discutir, obrigado, tá? Nós precisamos discutir o que é pesquisa e desenvolvimento e qual é a relação da universidade com a pesquisa e desenvolvimento. Que não é um assunto fácil, porque as nossas universidades são universidades no capitalismo. Né? Elas são universidades no capitalismo. Então não é uma relação fácil de ser discutida. Tá? Não é um assunto simples de ser trabalhado. Eu entendo que alguns domínios do conhecimento a universidade deve desenvolver. Com todas as contradições que isso envolve. Nós temos no FRJ um parque tecnológico de grandes proporções, tá? De grandes proporções. Eu trabalhei muito, conseguimos viabilizar todos os aspectos jurídicos, ficamos empantanados no dinheiro para que nós pudéssemos ter uma planta industrial para fármacos, com a Fiocruz. Ou seja, trazer farmanguins e biomanguins para nós termos farmoquímicos e biofármacos como parte de uma cadeia produtiva. Nós precisamos de produzir medicamentos para doenças negligenciadas. É inadmissível que o país não tenha autonomia no que diz respeito à produção de seus fármacos e ficar refém de corporações. Não dá. O SUS não pode canalizar os seus recursos para as corporações multinacionais que cobram a propriedade intelectual, custa em alguns medicamentos 90% do custo final do medicamento. Não tem economia que sustente, não tem saúde pública que sustente. Nós precisamos disso. Vejam, uma coisa é o princípio ativo dentro de um laboratório para um fármaco. Até uma fase de pré-protótipo dá para fazer na universidade, mas temos um conhecimento, é como transformamos aqueles princípios ativos num fármaco que vai ser distribuído para milhões de pessoas. É um conhecimento que a universidade não pode abrir mão. Podemos fazer muitas críticas ao modelo energético brasileiro. Agora, ter o domínio de tecnologia para o pré-sal é importante, porque se o Brasil não tivesse feito isso, não tinha nem a possibilidade de enfrentar as corporações multinacionais. Nós não teríamos algumas cadeias produtivas que foram positivas para o país.
estão sendo desmontadas agora. Mas, enfim, é positivo termos domínio de tecnologia? É positivo. E pesquisa e desenvolvimento pode ser feito contra a ordem? De maneira difícil, mas tem que ser feita contra a ordem. Queremos ter uma agricultura saudável, que não seja baseada no modelo transgênico Roundup da Monsanto. Beleza. Como podemos ter uma agricultura referenciada em princípios ecológicos com escala industrial? Porque temos que alimentar uma população de razoável tamanho. Temos que ter uma concepção organizacional de distribuição desses alimentos que exige conhecimento das engenharias. Da engenharia de produção, de outros campos da engenharia. Isso é pesquisa e desenvolvimento também. O debate de fundo, a meu ver, hoje passa também pelo debate econômico. O que pensamos da economia? Porque a gente não pode estar discutindo o socialismo, mudança do capitalismo, que está nos levando à destruição, se nós não pensarmos o que pode ser diferente. E enquanto a esquerda não tiver uma formulação plausível, nós vamos ter a pauta da esquerda, quando discutimos economia, é o keynesianismo. Oi? Que keynesianismo é esse que nós estamos falando? Que frações burguesas locais são democráticas, querem ter um projeto autopropelido de nação? Se alguém me mostrar uma fração burguesa que tem projeto autopropelido de nação, ótimo. Eu não conheço. Então nós temos que falar sobre economia. E nós não podemos confundir agora essa situação e, a meu ver, muito menos direcionar a nossa briga para dentro da universidade. Nós estamos num momento desse. Nós temos que afirmar projetos, e eu acho que afirmando os projetos nós vamos ter os contrapontos, né? Então eu concordo que nós precisamos retomar a discussão sobre a ética na produção do conhecimento, que a Molly faz referência. Porque esse é o balizamento. E não é o problema da pesquisa e desenvolvimento em abstrato, que nós temos que tratar desse tema. Eu não acho que nós temos muitas, digamos, expectativas de futuro se nós não soubermos apontar o que é uma outra civilização que passa por uma base econômica. Nós temos que metabolizar com a natureza. Nós precisamos comer, nós não vamos voltar ao comunismo primitivo. Não vamos. A nossa vida não comporta mais nós termos um princípio comunitarista baseado numa concepção de um mundo do estado da natureza. Quer dizer, não dá. Né? Então nós vamos ter que avançar nessa questão. E acho que esse é um tema talvez mais estratégicos e difíceis. Eu concordo que o Futurice, ele não diz respeito apenas a modelo de universidade. É uma refuncionalização? Mas esta refuncionalização é para destruir uma perspectiva de universidade. Não tem nenhuma dúvida. O verbo que eles utilizam é destruir. O Bolsonaro, quando tomou posse, num certo momento, ele falou: precisamos destruir muita coisa. E isso aqui não foi uma elaboração original, porque no caso ali são escassas. Mas, enfim, é uma formulação que está presente nessas forças que estão entendendo que o mundo que vem da Revolução Francesa, quando associou liberdade à igualdade, é contra o mercado, o livre mercado. E, portanto, com todas as interpretações que nós possamos dar, é contra isso que eles estão se levantando e é contra isso que eles estão lutando, enfim, estão levando adiante até com muito sucesso. A Fernanda levanta questões muito densas do ponto de vista do que é o mundo laboral e o que está virando o serviço público e o que está virando a previdência social. Eu acho que a síntese que ela faz é muito precisa. Nós estamos, de fato, num contexto muito significativo no mundo do trabalho, no que diz respeito à redefinição deste Estado que está sendo modificado pela Emenda 95. Porque a Emenda 95 ela é um momento qualitativo de mudanças, que já estava vindo, mas mudou a escala e a intensidade. Mudou a escala e a intensidade. Portanto, se muda a escala e a intensidade, é isso. Hoje uma agência
do INSS, ela não é mais uma agência do serviço público que resolve problemas. Você entra numa agência no Rio de Janeiro, só tem terceirizados. Estagiários. Não é nem terceirizados, são estagiários. Funcionário. Que não sabem nada. A população tem que ser atendida e não consegue resolver nada. E, portanto, a negação do direito se dá a partir das próprias agências, né? E o sofrimento dos trabalhadores que estão vendo isso. Então, eu acho que você está trazendo um elemento que mostra o que significa na vida real essas mudanças que estão acontecendo. E, finalmente, os últimos pontos, né, enfim, que eu acho que são as questões que nós estamos discutindo, enfim, sobre o que fazer, o sentido, né, do que estamos pensando para o futuro. Nós precisamos de uma pedagogia nossa. Nós temos que fazer trabalho político, nós temos que fazer trabalho organizativo. É claro que isso não comporta manuais, isso não comporta repetição de fórmulas consagradas, nós precisamos criar. Mas vamos criar com algumas premissas. Primeiro, nós temos que nos constituir como classe. Nós temos que reconhecer, nós temos que olhar para nós mesmos, olhar de maneira profunda, mas olhar para quem está do seu lado. E enxergar em quem está do seu lado uma companheira, um companheiro de luta e um trabalhador. Eu acho que resgatar a dimensão do mundo do trabalho hoje, para mim, é um elemento central. Com todas as complexidades inerentes às mudanças na configuração da classe trabalhadora. Porque as pessoas não deixaram de ser trabalhadores. Nós continuamos vivendo do próprio trabalho, somos explorados. Mesmo quando nós temos atividades de autossobrevivência, somos força de trabalho. O cara que vende a latinha de cerveja no sinal, ele é parte de um encadeamento de circulação das mercadorias das corporações. Então é evidente que nós não temos resposta para isso. Mas nós temos que olhar também para esses trabalhadores como trabalhadores. Então acho que um tema pedagógico fundamental é o fazimento da classe, que a gente não pode abrir mão em um momento tão complexo como o outro. E isso significa, de fato, nós sabermos olhar para nós mesmos e olhar para o outro. Como parte, eu acho que desse movimento, né, de olhar para o outro, nós temos que, de fato, desenvolver algumas sensibilidades que eu acho que estão presentes no mundo real e estão presentes na nossa vida. Conforme eu destaquei, não dá para pensar em classe sem articular as questões de gênero e de raça. Não dá. Porque ela não é... Né, como que era o nome dela? Fez um trabalho lindo. A Daniele Kerguar escreveu: a classe trabalhadora tem dois sexos. Bom, hoje tem muitas formas de expressão. Mas quando isso foi escrito, era uma sinalização importante. A classe trabalhadora tem dois sexos. A Daniele Kerguar, né, fez um livro clássico sobre isso, ela nos anos 70, mais ou menos. São coisas muito importantes que nós temos que complexificar, fazer a crítica a uma visão eurocêntrica de classe. Eu não tenho dúvida, eu acho que isso é uma questão muito substantiva, né, que nós temos que trabalhar. Mas o ponto de partida é a nossa forma de organização. Por isso, estarmos com uma reunião com o movimento sindical, com movimentos com os coletivos estudantis, é um salto de qualidade. Nós temos isso no Brasil. Com todas as dificuldades, nós temos isso. Evidentemente com baixa capacidade de convocação, com muitas dificuldades, mas temos organizações para zelar, enfim, e para serem estruturas para nós nos auto-organizarmos. E acho que essa identidade de nos vermos como trabalhador é uma identidade muito importante. E o sindicato, obviamente, é uma dimensão significativa, decisiva, eu diria, para essa nossa capacidade de ampliar e desenvolver as nossas agendas. E um último ponto que eu gostaria de sinalizar em relação ao que nós estamos, enfim, vivendo, as dificuldades que nós temos. Nós somos trabalhadores de educação. Nossa primeira responsabilidade é nós organizarmos o nosso próprio campo.
E gostaria de insistir, nós somos um grupo importante e numeroso da sociedade. Esse dado, né, de que só 3% dos estudantes se declaram bolsonarismo extremo, deve ser uma lição para a gente otimista. Nós estamos trabalhando com todos os seus problemas. Se não existisse escola pública, não existisse universidade pública, seria muito pior. E nós não estamos organizados como trabalhadores da educação. Então, acho que assim, se eu pudesse deixar uma mensagem, vamos nos organizar como trabalhadores da educação. Eu acho que a primeira mensagem é essa. Porque essa é uma mensagem que só vai se concretizar em outras articulações, com outras coalizões que serão... Porque na atual quadra que nós estamos vivendo, é quase que impossível construir consensos por falta, inclusive, de legitimidade de quem está propondo o consenso. Consenso em torno de quê? Quem tem legitimidade para falar de agendas? Para nós termos legitimidade para falar de educação, não pode ser o ANDE sozinho, não vai ser a CNTE sozinha, não vai ser o sindicato A ou B sozinho, não vai ser o coletivo sozinho. Temos que ter condições. Porque aí nós temos legitimidade, quer dizer, nós, trabalhadores da educação, estamos defendendo, somos 2.500.000 trabalhadores, estamos defendendo não sei quantos milhões de estudantes, nós estamos defendendo como centralidade A, B e C, da legitimidade. Enquanto ficar muito superestrutural, não anda. Então nós temos que nos auto-organizar. Eu acho que essa primeira grande reflexão que eu faria hoje é temos que acelerar o passo histórico e rapidamente quebrar resistências, enfim. Nós temos várias coalizões em torno da educação que são parciais e que não são suficientemente fortes e legítimas para convocar a luta do conjunto dos trabalhadores da educação. A nossa responsabilidade mais imediata, eu diria, hoje é essa, de ter escala, né, uma certa modéstia também do que nós podemos fazer. Eu acho que se nós conseguirmos fazer isso, já seria um enorme passo para, a curto prazo, eu refiro 2019, 2020, nós entrarmos no ano de 20 em outras condições. E acho que temos condições de fazer isso. Queria agradecer imensamente ao professor Roberto Ler pela brilhante exposição aqui de ideias, por ter alentado aqui as nossas esperanças, né, em busca de alternativas. Queria aproveitar para fazer o convite e lembrar que nós temos uma agenda importante de atividades, inclusive com relação a essa questão do adoecimento, né, da saúde do trabalhador. Temos o Encontro Nacional do ANDES, o 7º Encontro Nacional do ANDES, Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora Docente, cujo tema será o acirramento da luta de classes e a saúde do trabalhador docente. Vai ocorrer aqui na nossa seção sindical nos dias 25 e 26 de outubro, né? Sexta-feira e sábado. E no dia 27 a reunião do GT, a CSA, que também, né, nacionalmente discute essas questões de saúde, seguridade, né? Saúde do trabalhador, né? Enfim, tem uma agenda então importante que é esse encontro. Em novembro a gente também tem um evento daquela carreira docente, né? Um evento que nós fazemos já há 27 anos, pelo menos, né? Que é Carreira e Caminhada Docente, que é um evento que a gente congrega com a comunidade, então com a participação da comunidade, tanto aqui acadêmica, né, interna e externa, né, bom contingente das pessoas que participam são da comunidade externa, então a gente tem feito trabalhos importantes de interação com a comunidade. Claro que a gente tem que intensificar isso, né, mas para isso a gente precisa sentir parte do sindicato e compor